Se você é servidor público, tem estabilidade profissional, mas sente que ainda te falta ter estabilidade financeira, precisa ver esse vídeo até o final. Se você é servidor público, já deve ter sentido na pele aquele aperto financeiro no final do mês. Apesar de ter o salário fixo todo mês caindo na sua conta, parece que o dinheiro nunca é suficiente para realizar os seus sonhos, não é verdade? Talvez você até já deve ter se perguntado: como é que eu recebo meu salário todo mês certinho e ainda assim estou sempre no limite? Olha, eu sei exatamente como que você se sente, porque eu também já estive nessa situação. Eu me chamo Marcos Nunes, sou especialista em educação financeira e investimentos, e servidor público há mais de 16 anos. E por muito tempo eu cometi esses mesmos erros que milhares de servidores cometem todo santo dia. E sabe o que é pior? Esses erros nos impedem de viver o melhor da vida, porque nos prendem a um ciclo constante de preocupação com o dinheiro, por não estarmos realizando tudo que gostaríamos, comprar algo que queremos, ou até mesmo para poder trazer a tranquilidade financeira e a estabilidade que sempre almejamos no serviço público para nossa família. E eu vou te revelar aqui qual que é um dos maiores erros que todo servidor público comete todo santo dia, que é não ter um planejamento financeiro claro. Quando eu descobri isso e criei um método para poder eu ter o orçamento nas minhas mãos, fazer a gestão financeira de forma mais eficiente, isso foi um marco na minha jornada como servidor e como investidor. E eu quero te mostrar hoje um jeito simples, prático e totalmente aplicável ao seu dia a dia. Vamos lá? A primeira coisa que você precisa entender para você ter uma boa gestão financeira, para ter seu orçamento, essa estabilidade nas suas mãos, você precisa entender de princípio da sua gestão financeira. O que que faz com que você tenha essa tranquilidade, essa estabilidade financeira do seu orçamento? É entender como que você usa o seu dinheiro propriamente. E nada melhor do que você ter um guia, ter um GPS, que foi isso que eu criei aqui para você ter essa transformação, né? Ter essa clareza dentro do seu orçamento e conseguir fazer um planejamento de forma mais eficiente. Então, dentro desse orçamento, desse GPS que eu criei, o que que é esse GPS financeiro? Ele é um gerador de prosperidade sustentável. Então, dessa forma, você vai conseguir colocar todas as coisas no lugar de forma eficiente e vai conseguir aí dar lugar para outras coisas, você conseguir fazer com o seu orçamento, coisas que você nem imaginava que poderia fazer. Então, primeiramente, você vai precisar entender aqui, dentro desse GPS, o que que você vai precisar relacionar, discriminar dentro do seu orçamento. E aqui eu tenho esses três itens, aqui essa tríade aqui, que é a receita, o mapeamento e as despesas. Né? O que, que você precisa entender dentro das suas receitas? Qual é esse número? O que, que você precisa de fato para poder você ter ali a sua sobrevivência garantida? Então você precisa saber qual é esse número, para você não ter que ficar fazendo outras atividades para poder gerar mais dinheiro tendo que você trabalhar mais para isso. Né? Então, você vai precisar ter esse número da sua receita, de fato, o quanto que você precisa, dentro do que você já ganha hoje, se ele é suficiente, se não é, se você precisa fazer mais dinheiro para isso, demandando mais trabalho seu, você vai precisar entender que número que é esse dentro das suas receitas, o que, que você precisa. E vai precisar fazer um mapeamento de tudo isso. Né? E entender também quais são as suas despesas. Qual é esse número? O que, que você tem de despesa hoje que é necessário para a sua sobrevivência? Então, você vai fazer um mapeamento. Dentro desse mapeamento, você vai ter aqui discriminado, relacionado o que é essencial para a sua sobrevivência. O que, que são esses itens essenciais? São aqueles itens indispensáveis que você vai priorizar dentro do seu orçamento, como moradia, você vai colocar aqui água, você vai colocar aqui aluguel ou financiamento, né, água, luz, gás e internet. Dentro de alimentação, você vai colocar aqui as compras de supermercado, padaria e feira. Transporte, você vai colocar aqui combustível, manutenção veicular, ou transporte público, se você usa. Em saúde, você vai colocar plano de saúde, medicamentos, tudo que você usa com relação à saúde aí você utiliza, vai colocar. Educação financeira, dentro da educação aqui, a própria educação financeira, você vai poder colocar também qual é o custo que você tem com isso, mensalidades escolares ou faculdade, materiais escolares, tudo isso você vai precisar discriminar e colocar como esses itens essenciais para a sua sobrevivência, que são itens ideais para qualquer família.
É aconselhável aqui que você não ultrapasse 60% do seu orçamento familiar para você ter dentro dessas despesas. E aqui no lado eu coloquei até um acrônimo, né, que com o nome de MATSE, para você estar identificando melhor, que está na palma da sua mão. São 5 itens: ó: moradia, alimentação, transporte, saúde e educação. Né? Para você fazer até essa analogia aqui com o MATSE, para você não se matar de trabalhar, para poder cumprir os compromissos com esses itens essenciais. Se você estiver tendo um custo acima de 60% com isso, é um alerta para você entender que alguma coisa pode estar fora aqui desse seu orçamento como essencial. Porque, além desses essenciais, existem outros itens também que todo mundo precisa, que são os de necessidades. Os de necessidades que vão estar aqui também discriminados, que são coisas que, como o nome já próprio diz, a gente necessita para a nossa sobrevivência, que são as despesas que podem ser ajustadas, como vestuário, academia, cuidados pessoais e diversos gastos de rotina. Então, é aconselhável que isso não ultrapasse 15% do orçamento familiar, para você ter ali a gestão do seu orçamento sempre bem cuidado, com esses itens aqui de necessidades. Além desses itens de necessidades, a gente tem que também que colocar, discriminar o próprio estilo de vida. Como que você está vivendo a sua vida? Que são aqueles gastos, que são os estilos de vida? São os gastos que você pode evitar ou reduzir, como compras por impulso, assinaturas que você nem usa mais. Aqui você vai priorizar o lazer, momento de desfrute com a sua família. É aconselhável que você não ultrapasse aqui 10% do seu orçamento para você ter uma vida ali bem regrada, bem equilibrada, vivendo de acordo com o que o seu orçamento permite, para que não falte em nenhum desses pontos aqui. Um outro ponto importante também são os itens relacionados a investimentos. Algo que você almeja, que você queira ter, é interessante você ter isso como parte de seus investimentos para você investir em prosperidade contínua, na realização de sonhos. Não, então você escolhe uma realização de sonho que você quer ter, uma viagem, comprar algo. Então você vai separar aqui 5% para um investimento te gerar juros e aí, consequentemente, num futuro breve, você vai conseguir realizar esse sonho. Então, é muito importante ter um percentual para isso, sendo discriminado dentro do seu orçamento. Um outro ponto importante também, que os cristãos gostam muito, né, tem isso muito bem relacionado, definido, que são um percentual relacionado para dízimos, ofertas e primícias e doações. Então, quando você tem esse entendimento de que quando você devolve a quem te deu, né, que foi o Criador, você tem tudo abençoado com relação ao seu orçamento, nada vai te faltar. E note que esses itens aqui, é, você pode perceber que é como se fosse uma escadinha, que é um ponto que você vai crescendo, né, dentro do seu orçamento, porém, você não pode ter um gasto muito mais alto do que essa própria escada aqui já está mais ou menos te correlacionando, né? Por isso que eu falei que isso aqui é um GPS, porque é um guia que você vai se nortear para você conseguir não ultrapassar valores muito altos com relação à importância de cada coisa que está aqui correlacionado. Só que um ponto muito importante que muitas pessoas cometem o erro é de deixar parte dos investimentos e dos próprios dízimos por final. Né? Então é importante, eu fiz até essa ligação aqui com essa linha aqui para o início, que é como um princípio você ter uma parte reservada para os seus investimentos, né? Que é o princípio do MDI, que é da mentoria que eu tenho, do Marcos, do investidor. E com relação aos dízimos também, é um princípio da gestão financeira, para que nada falte dentro do seu orçamento. Então é importante que isso seja feito no começo, para poder se você deixar para o final, normalmente aquilo ali, como a escadinha está menos dizendo ali, ó, você tem um númerozinho menor ali de itens que você está separando para essa finalidade. Então, se você deixa para o final, geralmente nunca sobra. Então, quando você toma a decisão de fazer isso no início, né, antes de você começar a pagar as suas contas, você já garante ali a parte dos seus investimentos,
a parte da oferta e dos dízimos. E qual a importância disso? Quando você faz essa separação para o que é mais importante, por exemplo, para os investimentos, esses investimentos, se você for gerar ele com o objetivo de construir patrimônio e viver de rendimentos, viver de dividendos, esses rendimentos vão pagar as suas contas do seu orçamento. Você não vai precisar ter tanta preocupação assim com se o orçamento vai conseguir ser cumprido ou não, se você vai conseguir cumprir com seus compromissos ou não. E é isso que eu quero te mostrar num treinamento que eu fiz totalmente específico para colocar isso aqui em prática. E se você pensa em colocar esse GPS aqui em prática de forma bem aplicável, mais detalhada, eu tenho um convite especial para fazer para você. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a importância de você ter esse número das suas receitas e os números das suas despesas? Qual que é a importância disso? Por exemplo, se você precisa aí de 5 mil poder pagar as suas contas, você pode, através dos investimentos, buscar esse valor, esse número, para poder você conseguir obter essa nova fonte de renda aí que pague essas suas despesas. E é isso que eu quero te mostrar aqui numa simulação que eu vou fazer aqui para você, que, por exemplo, se você precisa é, se você tem a condição de estar investindo uma parte do seu orçamento, R$ 300 que seja, por um período vamos colocar aqui, 360 meses, para poder você atingir 1 milhão, quanto que você poderia estar aplicando? Vamos colocar aqui um valor de R$ 300. De R$ 300 a uma taxa aí de 1%, vamos calcular aqui, ó, você atingiria aí em 360 meses R$ 1 milhão. Isso aqui dá um horizonte de 30 anos. Claro que é um período bem mais longo, mas você tem aí 1 milhão na sua conta investindo apenas R$ 300 que vai te gerar aí, que vai ter de patrimônio aí R$ 1 milhão e vai te gerar uma renda aí de aproximadamente com 1% de rendimento, 10 mil por mês. Ou seja, se você recebe R$ 3.000 por mês, 10% desse seu orçamento, se você já estiver investindo, vai ser suficiente em 30 anos você ter um acúmulo de 1 milhão. Claro, 30 anos é bastante tempo, mas você pode reduzir isso. Se hoje o seu orçamento é de 5 mil, você separa aí 10%, R$ 500, você quase dobra esse valor de R$ 300. Consequentemente, você diminui esse tempo também. Se você tem aí o orçamento já de 10 mil, que é complementar, eu preciso de 20 mil para suprir os meus custos aqui. Então, com 1 milhão, você já consegue ter essa renda. Então, você vai, consequentemente, separar aí R$ 1.000 de aporte para poder você ter de rendimentos. Então, se você coloca aqui R$ 1.000 de aporte, né, ao invés de 300, você pode estar atingindo em menos tempo. R$ 1.000 de aporte por mês, você pode estar aí no horizonte vamos botar de 20 anos, 240 meses, 240 meses, você pode estar atingindo aí um montante em torno de 999 mil. Então, quase 1 milhão. Então, em 20 anos, você já reduz em 10 anos se você aumentar de 300 para R$ 700. Então, é uma realidade muito próxima. Quero num tempo menor para poder atingir esse montante aqui de 1 milhão. Então, eu vou colocar aqui 2 mil. Se eu consigo aportar R$ 2.000, se eu já recebo 10 mil, eu quero botar 20%, né, separar 20% dentro do meu orçamento aqui. Vamos botar um horizonte aqui de 180 meses. Quanto que eu conseguiria nesses 180 meses aqui? Em torno de 15 anos. Ou seja, 1 milhão você atinge um montante aí em 15 anos aportando R$ 2.000, que vai te gerar essa renda aí de 10 mil por mês. Então, dessa forma, você consegue, tendo esse número que você precisa, fazer com que você busque novas fontes de renda e assim consegue ter essa tranquilidade, essa estabilidade financeira que você sempre almejou. E eu sei que colocar todo esse plano, colocar esses hábitos aqui em prática e fazer isso aqui acontecer pode ser um pouco mais difícil para você. Foi por isso que eu criei um programa. Eu desenvolvi um programa chamado Metamorfose Financeira para Servidores Públicos, que é um GPS totalmente
aplicável de um jeito prático, muito mais detalhado, para ajudar você, servidor público, a gerar renda, a gerar mais uma fonte de renda para você conseguir ter estabilidade de verdade, fazer a sua gestão financeira sem ter aquela sensação de estar contando moedas. Conseguir gerar mais renda com investimentos, um investimento específico para você conseguir ter aluguéis de imóveis, por exemplo, sem que você precise ter nenhum imóvel alugado e atingir, alcançar a sua estabilidade de verdade. O programa é totalmente voltado para a realidade dos servidores públicos e combina o melhor dos mundos, com encontros individuais, onde eu acompanho seu progresso de perto, e encontros em grupo, para compartilhar atualizações, experiências e tirar dúvidas. E sabe o que é melhor? Se você mandar uma mensagem para mim agora, eu vou entrar em contato diretamente com você e você vai falar comigo, sem intermediários e sem robôs. Então clica no link aqui embaixo ou me mande uma mensagem no WhatsApp. É rápido, simples e o primeiro passo para você mudar sua relação com o dinheiro de uma vez por todas. Estou ansioso para te ajudar nessa jornada, porque eu te entendo. Então, vamos juntos?